Se você está em busca de um carro completo por volta dos R$ 30 mil, com ar-condicionado, duplo airbag e muitos outros equipamentos, continue assistindo esse vídeo até o final. Eu preparei uma lista com 5 modelos bastante interessantes para o ano de 2024. Apesar da dificuldade em encontrar carros nessa faixa de preço com esses equipamentos, o último modelo da nossa lista vai te surpreender, principalmente por ser uma oferta bastante completa e pelo fato de ser uma opção bastante desvalorizada, e o preço dele é bastante atrativo. Meu nome é Luciano e eu apresento o canal Carros.com. Mas antes de começar o vídeo, vou pedir para quem não é inscrito se inscrever e deixar o like. Se puder, também compartilhe o vídeo. Dessa forma, você vai me ajudar a chegar mais rápido nos 100 mil inscritos. Então, bora para o vídeo. Para começar a nossa lista de hoje, eu separei o Ford Focus da segunda geração. O Focus é uma escolha inteligente, pois oferece um excelente custo-benefício. Como um carro de porte médio, ele proporciona um acabamento de alta qualidade, amplo espaço interno, um refinamento acima da média e diversos equipamentos bastante interessantes, mesmo na versão de entrada. Para o vídeo de hoje eu vou recomendar a versão GLX com motor 1.6. É ideal para quem busca economia não apenas no consumo de combustível, mas também na manutenção. Essa versão inclui todos os equipamentos essenciais para um carro desse porte, como ar-condicionado, vidros, travas e retrovisores elétricos, CD player, alarme, direção hidráulica e muitos outros itens. Em termos de segurança, ele tem um airbag duplo e também o freio ABS, que era um opcional, embora a maioria dos Focus disponíveis tenha essa opção. Além de ser um carro bem equipado, ele também é uma ótima opção para famílias. O sedã oferece um generoso espaço interno e um porta-malas com capacidade para 526 litros, enquanto o hatch tem praticamente o mesmo espaço interno, mas o porta-malas passa para 330 litros, o que ainda assim é muito bom. Em relação à mecânica, ele é equipado com motor 1.6 Sigma Flex, que entrega 115 cavalos com álcool e 109 cavalos com gasolina a 5.500 RPM. Ele tem 16,3 kg de torque com álcool e 15,4 kg de torque com gasolina a 4.250 RPM. Essa versão possui apenas a transmissão manual de 5 marchas. Ele faz de 0 a 100 em 12,5 segundos e atinge uma velocidade máxima de 189 km por hora. Em termos de desempenho, com essa motorização aqui, ele é um carro apenas ok para você rodar no dia a dia. Você vai ver que ele não tem um desempenho acima da média, não é tão bom quanto o do 2.0, mas é um carro ok. Em relação ao consumo, ele faz uma média de 6,5 km por litro dentro da cidade com álcool e 9,7 km por litro com gasolina. Já na rodovia, essa média melhora um pouco e passa para 8,7 km por litro com álcool e 13 km por litro com gasolina. O Focus é conhecido por sua confiabilidade mecânica, porém é importante sempre ficar de olho em alguns detalhes, como na suspensão dele, que não foi muito bem adequada para o nosso solo brasileiro. É uma suspensão que exige bastante manutenção. E por ele já ser um carro médio, o custo talvez não seja tão barato para você fazer algumas revisões. Mas no geral também não é um carro nada absurdo de manter e vale muito a pena, principalmente se você considerar o conforto que ele vai entregar e também a segurança. O Focus com motor 1.6 foi introduzido apenas em 2010 em nosso mercado, já com o modelo 2011. Essas primeiras unidades você encontra facilmente na faixa dos R$ 30 mil e é uma baita opção. Porém, se você for pegar os últimos modelos dele, lá de 2011 a 2013, você vai achar uma média de preço entre R$ 32 e R$ 36 mil. Vale muito a pena. Eu só não levaria para casa a versão GL, que você vai ver disponível no hatch. É uma versão bem pelada e normalmente é vendida pelo preço da GLX. A segunda opção que eu trouxe para o vídeo de hoje é o Nissan Tiida, um carro que muitas das vezes passa despercebido no mercado de usados, mas que merece sua atenção. Ele compartilha várias características bem interessantes que a gente já viu no Focus anteriormente, porém ele é até mais barato no mercado de usados. Ele está disponível em duas carrocerias, tanto a sedã quanto a hatch. Pessoalmente eu prefiro o hatch, eu acho um pouco mais atraente. É importante destacar que o design do Tiida é bastante peculiar e pode dividir bastantes opiniões.
Não diria que é um carro feio, mas certamente é bastante diferente do que a gente costuma ver, lembrando até mesmo o Sentra e o Versa da mesma época. O Tiida possui apenas duas versões, a S e a SL, ambas com opções do câmbio manual ou automático. Nessa faixa de preço, eu recomendo considerar o modelo de 2008. Apesar de ser um pouco mais antigo, você tem a possibilidade de comprar a versão SL a topo de linha pelo mesmo preço das versões de entrada dos anos posteriores. Porém, se você optar pelos modelos mais recentes nesta faixa de preço, provavelmente você terá que se contentar com a versão S, que também é bastante completa, mas é a versão de entrada. A versão SL oferece muitos equipamentos bem legais para a época, como o teto solar, o ar-condicionado digital, vidros, travas e retrovisores elétricos, a direção hidráulica, os bancos em couro, entre outros itens. Em termos de segurança, o Tiida inclui os airbags duplos e o freio ABS, que é bastante interessante para a época. Tanto o hatch quanto o sedã são excelentes opções para famílias, graças ao seu amplo espaço interno e também o porta-malas, que é muito bom. Logicamente, se você procura o máximo de porta-malas e espaço interno, opte sempre pelo modelo sedã, já que ele tem essa proposta a mais. Sob o capô, ele é equipado com motor 1.8 MR18DE, o mesmo usado lá no Livina. Vale notar que nesta primeira versão, o Tiida ainda não é flex. Ele gera 124 cavalos a 5.500 RPM e 17,5 kg de torque a 4.800 RPM. Ele oferece duas opções de câmbio, um automático de 4 marchas e um manual de 6 marchas. Eu recomendo essa versão com o câmbio manual, pois além de proporcionar um desempenho consideravelmente melhor, é também mais econômica. Ele faz 0 a 100 em 10,2 segundos e atinge uma velocidade máxima de 192 km por hora. Embora o desempenho dele não seja excepcional devido ao peso dele, é sim um carro bastante agradável para usar no dia a dia. Quanto ao consumo, na versão manual, ele faz uma média de 10,5 km por litro dentro da cidade, já na rodovia, 12,9 km por litro. O Tiida é um carro japonês conhecido por sua confiabilidade mecânica. O único ponto a se considerar aqui é o preço elevado das peças, que pode ser um pouco mais altas em relação aos carros populares, mas lembrando que o Tiida é um carro médio, então se você comparar com a categoria dele, você vai ver que fica um pouco mais na faixa de preço. Pode sim ser mais caro que alguns concorrentes, mas não é nada absurdo. O Nissan Tiida SL do ano de 2008 você vai encontrar na faixa de preço entre 28 e 33 mil reais, e é uma excelente opção para quem quer um carro completo, barato e seguro. Agora, se você busca um carro com baixo custo de manutenção, com um amplo espaço interno e excelentes equipamentos, o Renault Sandero é uma escolha bastante interessante. O modelo que eu destaco nesta lista é o Sandero Privilege do ano de 2011, a versão topo de linha, que já passou por um facelift também neste modelo, o que torna ele ainda mais atraente. Na época, em comparação até mesmo com outros modelos populares que a gente tinha aqui no Brasil, eu considero um Sandero um dos carros mais bonitos e bem equipados para a categoria dele. Uma das características que sempre chamou atenção nele é a sua altura em relação ao solo. Embora não seja um SUV ou um crossover, melhor dizendo, para um hatch compacto ele está relativamente alto, o que facilita bastante usar ele no dia a dia, já que ele vai enfrentar algumas situações com maior facilidade. O Sandero também se destaca pelo seu amplo espaço interno, graças ao seu entre-eixos bastante generoso para um carro compacto. Além disso, ele tem um excelente aproveitamento e é um dos melhores espaços internos entre os hatches compactos da época. O Sandero Privilege oferece uma boa lista de equipamentos, incluindo o controle de áudio no volante, computador de bordo, direção hidráulica, vidros, travas e retrovisores elétricos, o ar-condicionado, entre outros itens. Em termos de segurança, ele tinha opcional do freio ABS e também do duplo airbag. Vale a pena você sempre buscar por essa versão, já que esses dois itens eram opcionais, então você vai encontrar modelos com ou sem esses itens. E ele também tem um cinto de segurança e apoio de cabeça para todos os ocupantes. Sob o capô, ele é equipado com motor 1.6 K4M, o mesmo utilizado no Duster e Symbol. Algumas versões do Fluence também utilizaram esse motor. Este motor é flex e gera 95 cavalos com álcool e 92 cavalos com gasolina a 5.250 RPM. Ele tem 14,1 kg de torque com álcool e 13,7 kg de torque com gasolina a 2.000
850 RPM. E equipado com um câmbio manual de 5 marchas, ele consegue ter um bom desempenho, ele faz de 0 a 100 em 11,7 segundos e atinge uma velocidade máxima de 174 km por hora. E também o consumo dele é bastante agradável. Ele faz dentro da cidade 7 km por litro com álcool e 9,2 km por litro com gasolina. Na rodovia, a eficiência dele melhora um pouco e ele faz médias de 9 km por litro com álcool e 12,5 km por litro com gasolina. O Sandero também é conhecido por sua alta confiabilidade mecânica e a manutenção dele é bastante acessível. É um carro que não vai te dar dor de cabeça e, se der, provavelmente você vai conseguir arrumar facilmente, o custo de manutenção é baixo e você encontra mecânicos que mexem nessa mecânica facilmente. É um carro que vale super a pena. É completo, relativamente barato pelo que ele oferece e você não vai ter dor de cabeça. Um Renault Sandero Privilege, que é a versão topo de linha, do ano de 2012, você vai encontrar entre 25 e 32 mil reais e é uma baita opção nesta faixa de preço. O Chevrolet Agile é um carro que divide opiniões, mas merece um destaque por atender bem a sua proposta. Embora não seja o veículo mais esteticamente atraente e não se destaque pela sua construção, ele possui diversos aspectos positivos. A versão LTZ do Agile é a que oferece o melhor custo-benefício. Tem praticamente o mesmo preço da versão de entrada, porém a versão topo de linha vai te entregar mais itens e normalmente é a versão que a maioria das pessoas acabam buscando, já que é uma versão que tem o ar-condicionado digital, ele não é automático, apenas digital, tem o piloto automático, vidros, travas e retrovisores elétricos, alarme, entre outros itens. Em termos de segurança, essa versão aqui possui airbags duplos e até mesmo o freio ABS, embora a estrutura dele deixe a desejar, não é um carro tão seguro assim. Um dos pontos negativos notáveis é o acabamento, que é considerado bem pobre e não bem construído. É um carro que deixa muito a desejar, a maioria dos donos reclamam. O acabamento dele acaba se desfazendo ao longo dos anos e realmente tem bastante barulho interno, acaba incomodando bastante. Agora, um dos pontos positivos dele é a mecânica. O motor que ele utiliza é 1.4 GM Família 1, que é flex e gera 102 cavalos com álcool e 97 cavalos com gasolina a 6.000 RPM. E ele tem 13,5 kg de torque com álcool e 13,2 kg de torque com gasolina a 3.200 RPM. E o câmbio dele é um manual de 5 marchas. Ele faz de 0 a 100 em 12,5 segundos e atinge uma velocidade máxima de 166 km por hora. Embora não seja um carro pesado, o desempenho dele é apenas ok. Não surpreende, mas ainda assim é razoável. O destaque mesmo vai para o consumo, que era muito bom para a época dele e até mesmo hoje em dia, comparando com alguns carros. Na cidade, espere uma média de 7 km por litro com álcool e 10 km por litro com gasolina. Já na rodovia, essas médias passam para 9 km por litro com álcool e 13,5 km por litro com gasolina. Eu acredito que se você priorizar bastante o consumo, dá até para fazer uma média melhor do que essa divulgada. O preço do Agile acaba chamando bastante atenção. O modelo 2010 você vai encontrar entre 20 e 34 mil reais. É um preço que varia bastante, já que é um carro que, apesar de ser popular, ele acaba não tendo uma revenda tão fácil, muita gente ainda tem preconceito com esse carro, mas é uma baita opção se você comprar um em bom estado de conservação. E o melhor de tudo, a mecânica dele é bem simples, utilizada por vários carros ao longo dos anos. A manutenção dele é uma das mais baratas que você vai encontrar no mercado de usados e é um carro muito completo. Então, se você quer um carro para usar principalmente dentro da cidade, vale a pena considerá-lo. E para fechar a nossa lista de hoje, eu separei o Citroën R-Cross, que possivelmente se destaca como uma das melhores opções nesta faixa de preço. Apesar de algumas críticas, o R-Cross é um carro que merece sua atenção, contando que você evite a versão automática. No geral, ele é um carro muito bom, você não vai ter problemas crônicos. O R-Cross é uma combinação de um crossover com um hatch, e o resultado é um carro que chama atenção pela sua beleza. Pelo menos, particularmente, eu acho ele um carro bastante bonito. Ele tem uma aparência que sugere ser um carro mais caro do que ele realmente é, com diversos detalhes e requintes.
Um ponto negativo notável que a maioria das pessoas não gostam, e eu também não, é o step que ocupa a tampa do porta-malas. É algo que eu não vejo muita utilidade. É lógico que você acaba tendo mais espaço no porta-malas. Porém, se for para ser assim, eu prefiro que o step fique embaixo do carro. O Hi-Cross está disponível em 3 versões, a GL, GLX e a Exclusive. Eu sempre recomendo buscar pela versão Exclusive, que normalmente tem o mesmo preço das versões anteriores, mas oferece equipamentos mais interessantes, como um ar-condicionado digital e automático de 2 zonas, que é bem difícil encontrar em um carro desse porte, bancos em couro, vidros, travas e retrovisores elétricos, e além disso, ele tinha alguns opcionais, como GPS, os faróis e limpadores com acionamento automático, sensores de estacionamento traseiro e até mesmo os airbags laterais e o freio ABS. A mecânica do Hi-Cross é compartilhada com alguns outros modelos da Citroën e Peugeot. O motor dele é 1.6 Flex, que gera 113 cavalos com álcool e 110 cavalos com gasolina, a 5.750 RPM. Ele tem 15,8 kg de torque com álcool e 14,5 kg de torque com gasolina a 4.000 RPM. E o câmbio dele é um manual de 5 marchas. Embora seja um carro compacto, ele pesa mais do que a maioria dos carros médios da época dele. Isso resulta em um desempenho abaixo da concorrência e até mesmo dos outros carros mencionados aqui no vídeo. Ele faz de 0 a 100 em 13,4 segundos e atinge uma velocidade máxima de 171 km por hora. Quanto ao consumo, não espere números excepcionais. Na cidade, espere uma média de 6,3 km por litro com álcool e 8,8 km por litro com gasolina, o que realmente não é nada mal. Porém, na rodovia, as médias de 7,5 km por litro com álcool e 10,5 km por litro com gasolina deixa a desejar, poderia ser um carro um pouco mais eficiente. No caso do Hi-Cross, é fundamental prestar atenção principalmente na suspensão, que tem alguns problemas crônicos bem chatinhos. Assim como a maioria dos carros franceses, é um carro que não foi muito adaptado para o nosso solo brasileiro. E também faça uma boa pré-compra. Embora essa mecânica dele seja excelente e também muito confiável, é um carro que você não pode marcar bobeira. Tem que comprar um que esteja com todas as revisões feitas e aí sim você vai ter um carro excelente. O modelo 2011, na versão Exclusive, você vai encontrar entre 28 e 35 mil reais, dependendo dos opcionais que ele saiu equipado. É um carro excelente nesta faixa de preço, não vai te deixar a desejar em nada e vale super a pena. Bom, esses foram os carros do vídeo de hoje. Deixe nos comentários se você levaria alguma dessas opções ou levaria alguma opção que eu não comentei no vídeo. Forte abraço, valeu e fui!